Intolerância imunológica. Qual a conexão? Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês hoje sobre esse tema e eu espero trazer algumas contribuições para que a gente possa mudar a nossa conduta a partir, quem sabe, do dia de hoje ou a partir de amanhã, trazer novas perspectivas para a nossa prática diária. A gente vai trabalhar com os nossos pacientes em mais uma interface. Aprendemos a trabalhar com o intestino, aprendemos a modular a ingestão de alérgenos, aprendemos o papel de alguns nutrientes já ao longo desse tempo. Eu vou introduzir uma nova perspectiva ainda que não foi abordada, que é a questão de como moléculas, como substâncias que recebemos através do meio ambiente vão influenciar a nossa capacidade de desintoxicação. Vou deixar o meu laser aqui. Esse laser está quase invisível. Vamos lá. Eu sempre gosto de começar com essa imagem da teia, porque a teia nos demonstra que nós não podemos perder o nosso raciocínio. Nós devemos ficar atentos a todos esses passos, a todos esses elementos que influenciam na nossa vida diária e que influenciam no desfecho que os nossos pacientes vão ter, os resultados clínicos que nós vamos ter. Nós vamos conversar aqui sobre duas interfaces, dois pontos dessa teia: os processos de detoxificação e o impacto das toxinas ambientais sobre o nosso sistema imunológico. Esse é o tema central da nossa palestra. Vamos ver como isso se desdobra ao longo dessa próxima hora. Alguns fatores ambientais podem ser citados e podem ser lembrados nesse momento: poluentes do ar, elementos particulados, dioxinas, o diesel, que com frequência nas grandes cidades nós respiramos, né, quando passa aquele caminhão, aquele ônibus por perto. Os próprios gases emitidos pelos motores a gasolina, os derivados de plásticos, os plastificantes, o bisfenol A, os ftalatos, aos quais estamos expostos praticamente o tempo todo. Por exemplo, as mulheres agora aqui, que são sempre a maioria, estão, quando dão aquela passadinha na língua, assim, na boca, ingeriram batom. Qual o impacto disso? Tem impacto? Nós vamos falar sobre isso também. Agrotóxicos, metais tóxicos, tem impacto ou não tem impacto? Alimentos e nutrientes, período de produção, vitaminas, aminoácidos, estresse, microbiota. Todos são elementos ambientais que a gente deve levar em consideração. Tudo isso influencia no desfecho dos seres humanos, de nós, dos nossos pacientes. Então, como isso influencia? O que favorece e o que prejudica? É isso que nós vamos conversar. Claramente, no tempo de vida de um indivíduo, o desenvolvimento pré-natal representa o período mais vulnerável para qualquer interferência exógena, já que uma série de eventos complexos e precisamente cronometrados precisam ocorrer durante este período, a fim de assegurar o desenvolvimento normal de tecidos e órgãos. Todas as referências estão aqui em cima, tá? Diferente, a maioria coloca embaixo, próximo aqui do meu nome. Que vocês não se percam nas referências. Exposições ambientais pré-natais podem aumentar significativamente o risco de desenvolver doenças crônicas mais tarde na vida, e incluem todas essas já vistas e revisadas. Então já se sabe que essas são influenciadas. A influência sobre o sistema imunológico nós vamos falar ao longo dessa conversa. Por exemplo, nós sabemos que a incidência de alergias é crescente na população. No mundo inteiro elas aumentam. Os dados atuais de 2012 indicam que 15 a 35%, com uma média de 22% dos bilhões e bilhões que habitam o nosso planeta, têm reações alérgicas. Vejam que, por exemplo, nos Estados Unidos, dados de 2004, 1 em 15 tinha asma. Em 2007, 1 em 9. Dados do Center for Disease Control dos Estados Unidos indicam asma.
Vejam o crescimento em apenas 3 anos. Metade dessa asma considerada alérgica pelas estimativas oficiais. De 2001 a 2009, um aumento de 50% na asma no mesmo país, entre crianças negras. Então vejam que o mundo está mudando. E junto com as mudanças do planeta, a mudança nas pessoas que habitam esse planeta. Então será que toxicantes ambientais, toxinas ambientais ou xenobióticos contribuem para alergias e para asma? Vejam esse estudo. Esse estudo analisou em 2050 bebês a concentração de pesticidas clorados no sangue do cordão umbilical e verificou que naquelas crianças mais expostas em regiões com mais indústrias químicas, elas também tinham mais alergias, maiores níveis de IgE sérica e mais eczema. Então, o que será que acontece com as crianças nascidas na cidade de São Paulo, por exemplo, ou em regiões muito industrializadas? É diferente de regiões com menos industrialização. Uma explicação. E no ambiente escolar? O que acontece na escola? Asma e problemas respiratórios foram analisados e foi visto em que as escolas que tinham mais mofos nas suas paredes, nas suas instalações, mais solventes e mais plastificantes, aquelas crianças tinham mais asma estatisticamente e mais falta de ar à noite. Então seja uma escola velha, mofada, como vocês estão vendo aqui, seja uma escola toda novinha, recém-pintada com muitos elementos modernos e plásticos, cadeiras novas, quadros novos, estamos influenciando de forma negativa na saúde das nossas crianças. Em casa, não é só na escola, em casa, aquelas casas onde tinham novos carpetes instalados, as crianças apresentavam mais asma. Nas casas onde tinham mais daqueles materiais de compensado, MDF, aglomerados, etc., mais alergias de qualquer tipo foram encontradas. Então, esses são os dados que nós temos que analisar. O que tem nesses elementos? Por exemplo, os ftalatos também estão relacionados a alergias. Por exemplo, o BBZP, o benzilftalato, encontrados em todos os produtos de PVC. Vocês conhecem aberturas, esquadrias, etc. E alguns produtos de couro artificial, hoje é o que se usa em geral, né? Carpetes também, associados em seres humanos com rinite e eczema. Já o DEHP, que é o dietilohexilftalato, também presente em todos os produtos de PVC e muitos outros que nós vamos citar daqui a pouquinho, ligados a maior associação de asma, a indução da produção de citocinas TH2, a um shift, a uma alteração, a uma conversão de TH1 para TH2, ou seja, um favorecimento do sistema imunológico TH2, que é o que está ligado às respostas alérgicas. E ainda um aumento de níveis de IgE e de IgG. Ou seja, os processos alérgicos estão sendo favorecidos. E como que nós nos expomos a ftalatos? O que vocês estão vendo? Esmalte, aqueles casacos de chuva, lindos, modernos, aquelas botas, como é que chama? Me perdoe, aquelas parecem umas galochas plásticas, né? E usam ftalatos na sua produção. Lustramóveis em casa, um título brilhante, né? Produtos de uso pessoal, perfumes, sombras, hidratantes, medicamentos com liberação prolongada, aquela camada para liberação entérica, pode ser feita com ftalatos, frequentemente é feita. Aberturas, pisos, portas de PVC, embalagens, adesivos, etc., detergentes, materiais médicos, tintas de parede, tinta de impressão. Esses elementos irão se misturar à poeira, lentamente eles vão se perdendo. Ah, mas é a abertura da minha casa aqui de PVC. Não há problema, eles vão se perdendo e vão se misturando à poeira e serão carreados pelo ambiente e serão inalados. A situação é tão caótica que um dia a gente vai chegar nesse caso. Vamos pedir ao médico que desconecte todos os medicamentos,
Com certeza não queremos que você absorva todos esses ftalatos. Nós temos que ter isso em mente. Há uma possibilidade de que isso aconteça contigo. Vejam agora o metal tóxico, o chumbo. O chumbo foi associado com alergias. Crianças de um condado nos Estados Unidos, Missouri, nesse estado. O chumbo sérico, valores de 1 a 45, é considerado normal menos que 10 para crianças. Ou seja, dentro da referência, houve uma correlação positiva com o nível de IgE sérica. 13 anos após, voltaram e pegaram 318 crianças do mesmo grupo, da mesma área. Aquelas que tinham mais chumbo e exposição à fumaça do cigarro eram também as que tinham mais interleucina 4 no seu sangue e mais IgE. Então, quanto maior o chumbo sérico, maior foram os níveis de IgE encontrados nesse estudo. O mercúrio. Um estudo feito no Brasil com consumidores de peixe no Rio Amazonas. E verificaram os níveis de mercúrio nesses indivíduos. E observaram que quem tinha maiores níveis de mercúrio, maiores níveis de interleucina 6 e 4, resultando numa dominância TH2, que é associada a alergias. Então, o que nós estamos vendo aqui, mercúrio, peixes, alergias. Herbicidas. Herbicidas e pesticidas também associados com asma. 4.000 crianças estudadas na Califórnia, expostas a herbicidas no primeiro ano de vida. Aumento de 4,5 vezes no risco de asma. Muito maior do que para fumo passivo ou, por exemplo, baratas. Eles verificaram vários fatores ambientais aos quais essas crianças poderiam estar expostas. O maior fator foi a exposição a herbicidas e o segundo, pesticidas utilizados em casa. Aqui nos Estados Unidos é muito comum isso. Eles têm maquininhas, spray, carrinho para andar na grama em casa e eles vão pulverizando. Não vão catar aquela ervinha daninha que está ali. Eles vão ali e passam um produto químico em cima. No Brasil não chegou nesse nível ainda. Aqui a gente está na área dos produtos de limpeza, né? Se for ver uma sujeirinha, ele não quer esfregar, ela quer jogar um produto químico. Ela olha, joga o produto químico e espera agir. Depois ela quer passar, assim, até uma propaganda, né? Passa o produto, passa assim, aquele troço vira um brilho só. Sem nenhuma força, sem nenhum esforço. E o gasto calórico cada vez menor e as pessoas engordando, que é uma beleza. Na época que se fazia a força mesmo, a gente de repente ajudava na epidemia da obesidade. Vocês vejam que o odds ratio foi 2,39, gente, aqui para pesticidas em casa. Então, bastante coisa. Esse foi um outro estudo, o Leipzig Allergy Risk Children Study, que verificou a exposição a solventes e o risco de alergias. Onde é que estão os solventes? Acabei de dizer, produtos de limpeza usados em casa, tintas e na própria fumaça do cigarro. Crianças, eles estudaram crianças a termo e crianças prematuras, todas com fatores de risco familiares, então com parentes com alergias, e acompanhadas durante o primeiro ano de vida. Aos 3 anos, durante o primeiro ano de vida, verificaram a exposição aos solventes. Okay? E aos 3 anos de idade foram ver o que tinha acontecido com essas crianças. IgE, mediram IgE específica contra múltiplos alérgenos e o perfil de citocinas dos seus linfócitos T auxiliares. O que eles verificaram? Crianças expostas a maiores quantidades de solvente de uso interior, de uso dentro de casa, produtos de limpeza, tinta, fumaça de cigarro, material de construção. O que normal todo mundo está exposto. Maior resposta a TH2 e muito mais chance de alergia a leite e a ovos. A gente está brincando de limpar nossa casa com milhares de produtinhos de limpeza. É aquela prateleira, né? Cheia de produto, cada um de uma cor, cada um com uma função. Cada peça da casa tem uns 6. Já viram isso, né? Tem casa que é assim, a minha não é, mas enfim. E aí o que acontece? Os filhos ficam alérgicos. Os pais ficam alérgicos. É isso que está acontecendo. Então nós temos que enxergar causalmente como a gente pode mudar isso. E são os nossos hábitos. São os nossos hábitos. Solventes são esses. Onde encontramos? Tolueno, xileno, em produtos de limpeza. Benzeno, etilbenzeno, clorobenzeno. Nas emissões de motores a gasolina, por exemplo. Associados com maiores níveis de interleucina 4 e menores níveis de interferon gama. Interferon gama é uma citocina TH1. Interleucina 4 é uma citocina TH2. Então a gente está falando de perfil de linfócitos T auxiliares. Tá?
isso é um motivo pelo qual, por exemplo, os autores especulam que a exposição, que as pessoas que moram em grandes cidades, expostas, portanto, a fumaça, as emissões dos motores a gasolina também, então tem um risco maior também de alergias, que já foi observado em outros estudos. Esse artigo muito interessante. O significado das exposições ambientais na progressão das alergias. Vamos ver o que encontraram esses autores aqui. Exposições, por exemplo, a esses alérgenos de ambientes fechados. Mofo, dermatófagos, ácaros, poeiras. Fumaça do tabaco, também positivamente correlacionado com progressão. Então, que auxilia a pessoa a se manter alérgica. Mantém a progressão do quadro alérgico. Alto risco se a mãe fumava regularmente e mais ainda se ambos os pais eram atópicos. E esse estudo não mostrou influência se apenas o pai fumava. Então isso talvez indique alguma coisa epigenética, mudada pela mãe, mais importantemente por mais tempo do que pelo pai, por exemplo, é uma hipótese. Uso de fórmula à base de leite de vaca, todos nós sabemos que geram mais alergias do que fórmulas com proteínas hidrolisadas. Estão associadas com menor risco de dermatite atópica na infância e após os 8 anos de idade, como foi feito esse acompanhamento. Dormir em colchões cheios de lipopolissacarídeos, gente. Olhem os colchões que vocês têm que escolher a partir de hoje. Esses são os colchões adequados. Pode ser até o do cachorrinho ali. Colchão com mais bactérias, com mais parede de bactéria gram-negativa, foi associado a menos rinite alérgica e menos alergias na infância. Lembram da hipótese da higiene, muito comentada ao longo desse congresso. Quando você compra aquele colchão novo, alguém já ficou incomodado com aquele odor de derivado de petróleo? Então, às vezes é melhor ter um pouco de bactéria do que trocar pelo derivado de petróleo. Eu estava vendo na televisão ontem ainda, lembrando desse tema dos odores e dos derivados plásticos. O cano para instalações elétricas que não propaga chama. Esses elementos a gente chama são tóxicos. São usados com frequência os PCBs, que são antipropagadores de chama. E isso é muito utilizado em colchões que não pegam fogo. Quando venderem, professor, esse colchão especial não pega fogo. Porque isso virou moda nos Estados Unidos, foi uma obrigatoriedade, se não me engano. Depois que os caras fumando, dormiam, pegavam fogo no colchão, o cara morreu lá, aconteceu alguma coisa. E agora põe a gente chama no colchão. E você respira aquilo ali. Ah, maravilha. Fora na produção industrial que já vai contaminando o meio ambiente. Então, de repente, pegar esse colchão aqui emprestado do camarada no carro dele ali que ele estava transportando, ou esse outro, ou aquele encostado na punheta também pode ser uma possibilidade. Ser amamentado ou receber prebiótico. Olha só, compararam um grupo de crianças amamentadas, uma outra que a mãe não pôde amamentar. Ninguém vai estimular a não amamentar, mas a mãe, por algum problema, não pôde amamentar o seu filho. Recebeu fórmula convencional mais prebiótico. E o terceiro grupo só fórmula convencional. Como é que ficou o grupo que recebeu o prebiótico até o primeiro ano? Menor incidência, frequência e severidade de dermatite atópica. E não houve impacto nos níveis de IgE. Nós podemos estar falando de alergias tardias, de IgG, de outros mecanismos, como já foi abordado inúmeras vezes. Então não se detenham apenas nesse fato de IgE, por exemplo. Ok? Muitos mecanismos estão envolvidos. E como é que ficaram as bactérias? Todas felizes. O Dr. Michael Ash acabou de falar a pectina, né? Uma fibra solúvel, não uma fibra prebiótica, mas é uma fibra solúvel que vai ser fermentada e vai nutrir inclusive bactérias probióticas. Então, interessante por esse mecanismo também que ele já acabou de explicar na sua exposição. Vamos falar um pouco de uma outra exposição ambiental muito frequente, que não podia faltar nesse nosso evento, bisfenol A. Perspectiva epigenética dos efeitos sobre o desenvolvimento do ser humano do bisfenol A. Por que isso é importante? Porque o bisfenol é um dos químicos mais produzidos no mundo em termos de tonelagem, de quantidade. É o primeiro ou o segundo, está entre os primeiros atualmente.
em termos de volume produzido no mundo. Todas essas garrafas plásticas de policarbonato, por exemplo, que brilham, que são durinhas, que são firmes, que o pessoal usa, mamadeiras de criança, copinhos plásticos, embalagens de comida e de água, garrafas muitas vezes daquelas de 20 litros, aquelas bombonas, algumas vezes são de PET, outras vezes de policarbonato. O PET vai liberar ftalato, polietileno tereftalato, esse é o nome do PET, então vai liberar muito ftalato. E a que for de policarbonato, que é o plástico número 7, aparece como óder às vezes ali, númerozinho 7 no triângulo com óder embaixo, ou o PC, que é o policarbonato, vai estar liberando bisfenol A na sua água. Você vai querer trocar toda vez aquela bombona? Excelente, né? Cada vez vem um plástico novo com bastante bisfenol, com bastante ftalato. Então você tem que pensar numa outra solução para a sua água, ficar trocando aquela água todos os dias. Resinas epóxi. Nós sabemos que isso é usado na parte interna das latas. Entre a lata e o alimento tem uma resina epóxi aplicada, rica em bisfenol A. Consultórios, laboratórios com frequência, tem uma pintura epóxi que é antiaderente, anti-sujeira, etc. Já viram isso? Quem trabalha nessa área, essas pinturas são usadas com esse objetivo, vão estar liberando no ar bisfenol A e vocês vão estar inalando isso. Canos de água, tampas de garrafas também, a tampinha da garrafa no seu interior pode ter plásticos contendo bisfenol A. E resinas dentárias, gente. Resinas dentárias é básico, bisfenol A. Nós trocamos os amálgamas mercuriais, que era um poluente importante, falamos inclusive dele há pouco, por bisfenol A. E cada um com seus problemas. Não estou defendendo nenhum nem o outro. Mas, lembrando que devemos procurar alternativas ainda. A luta não está acabada. E não há dúvida hoje entre os pesquisadores, a principal fonte de exposição é a dieta. Ainda, pasmem mulheres, aqui para vocês. Contato da pele com os papéis térmicos usados nas caixas registradoras, nas maquininhas de cartão de crédito. Vocês passando cartão, e o bisfenol aumentando na mesma proporção. Olha aí, muito bom. Pior que o meu cartão do marido, não gasta. Bisfenol. Por isso que mulheres têm mais bisfenol do que homens. Só pode ser por isso. Mas não é só por isso. Crianças têm mais do que adolescentes, têm mais do que adultos. O que nós estamos dando para nossas crianças? Mais de 90% da população americana hoje tem níveis detectáveis de bifenol A no seu corpo através das menstruações urinárias. Lembrem, o químico mais produzido no mundo, ligado a influências bastante importantes. E qual é essa toxicidade do bisfenol A? Qual é essa toxicidade epigenética? Ele é um poderoso reprogramador metabólico. Ele vai reprogramar os seus genes. Ele vai impactar diretamente no seu epigenoma. Vejam aqui nesse gráfico. Vocês estão vendo aqui genoma materno, vermelho, genoma paterno em azul. Estão vendo aqui à esquerda, nível de metilação do DNA. O que o bisfenol A induz? A uma demetilação completa do DNA paterno, induzida por ele, e espontaneamente segue-se uma demetilação do genoma materno. E depois uma remetilação, tanto nos tecidos extraembrionários quanto embrionários, em locais diferentes. E aí você tem essa reprogramação. Obviamente isso são estudos em animais. Ninguém vai dar bisfenol para seres humanos e ver o que acontece. Mas o que os estudos têm mostrado são grandes alterações metabólicas nos seres humanos. Estudos em animais sugerem que a exposição tanto fetal, pós-natal ou adulta pode induzir mudança a longo prazo nas citocinas imunológicas e na redução dos linfócitos T reguladores, diminuindo, portanto, a tolerância imunológica. Mais pronunciadas são as mudanças quando a exposição ocorreu durante o desenvolvimento fetal. Reprogramação do seu genoma.
É isso que nós estamos falando quando você se expõe a esses elementos. E um estudo com seres humanos na área imunológica, tem estudos em outras áreas com hormônios muito mais, mas na área imunológica eu encontrei um. Indivíduos com mais níveis de bisfenol A se correlacionaram ao nível de imunoglobulinas, mas vejam que interessante. Com mais de 18 anos, uma relação direta, mais bisfenol A na urina, mais imunoglobulinas. Nos mais jovens, uma relação inversa, quem tinha mais bisfenol, menos imunoglobulinas. Então, algo interessante. Será que porque os mais jovens começaram a sua exposição já no útero da mãe, gerados mais recentemente, e os mais velhos receberam mais bisfenol depois do nascimento? Não sabemos, são especulações. Alguma coisa acontece, isso nós sabemos. Esse é um outro estudo muito interessante que foi feito na cidade do México, que é uma cidade com padrões de poluição parecidos aqui com a cidade de São Paulo, com a região. E eles analisaram o efeito da poluição atmosférica sobre a saúde imunológica dessas crianças que vivem na cidade, comparando a crianças em uma situação semelhante, só que vivendo no paraíso, vivendo longe da poluição, no paraíso ecológico, digamos, né? Longe da poluição, longe da toxicidade ambiental dos vapores dos carros. Eu não vou ler essa tabela aqui em detalhes, aliás vou, acho que é uma boa, né? Vamos ler do início até o fim. Eu sublinhei alguns marcadores interessantes, como lactoferrina, prostaglandina E, interferon gama, proteína C reativa. Só dei uma olhada na CRP aqui, o último índice sublinhado. O nível da CRP na primeira coluna e na segunda coluna. 189 contra 893. Quem vocês acham que morava na área poluída e quem morava na área sem poluição? Não precisa nem olhar lá em cima o que está escrito, né? Quem morava na área mais poluída tinha muito mais proteína C reativa, tinha menos interferon gama, tinha mais prostaglandina E, tinha mais lactoferrina, mostrando o quadro inflamatório sistêmico dessa poluição. Muitos elementos foram avaliados, eu não vou entrar nos detalhes das células imunológicas, só para vocês conhecerem um pouco como esse estudo foi bem trabalhado. O que os autores perceberam, em resumo, crianças expostas a concentrações significativas de poluentes do ar, incluindo as matérias particuladas com menos de 2,5 micra. São muito perigosas porque entram diretamente na circulação sistêmica. Desenvolveram inflamação sistêmica e alteração da resposta imune. Proteína C reativa e prostaglandina E total se correlacionaram com as concentrações também da matéria particulada com menos de 2,5 micras. Então a gente às vezes pensa, o que será que aumentou essa proteína C reativa desse meu paciente? Ah, foi um resfriado, foi uma dor de garganta. Ah, foi ajoelhado que perdeu no jogo de futebol. Ou foi o ar que ele respirou naquele dia, que era o pior dia do ano, ou do mês, ou etc. Lembre e adicione isso na sua caixa de ferramentas consultório de vocês. Essas crianças desenvolveram várias alterações complexas no seu sistema imunológico, devido à exposição prolongada a essa poluição, deixando-os mais suscetíveis a infecções, processos malignos e degenerativos. Como que eles viram isso? Comparando, verificando esse padrão imunológico sanguíneo, desses marcadores, com os marcadores de pessoas que desenvolvem essas doenças. Então, quem observa esse padrão de proteína C reativa, de lactoferrina, etc., de linfócitos desse tipo, daquele tipo. Além do mais, as alterações imunológicas aqui observadas podem ter um papel no déficit cognitivo, nas respostas imunocerebrais inadequadas e mudanças das estruturas cerebrais observadas nestas crianças deste estudo. Então veja que dado relevante para a nossa prática. Poluição alterando o cérebro, alterando a função cerebral. Nós não estamos isolados, o planeta é um só. Um planeta doente gera indivíduos doentes. Ainda no tema, mas em que a gente fala sobre elementos ambientais, estrógenos ambientais, como o próprio bisfenol A, que não é só um estrógeno, também altera outros elementos hormonais, estão ligados à autoimunidade. Eu trouxe só a critério de comentário, porque
em virtude do tempo da nossa palestra. Mas deixei registrado esse artigo de revisão da Autoimmunity Reviews agora, desse ano, como inseticidas como o DDT, que foi banido na década de 70, mas até hoje é encontrado e contrabandeado pelas fronteiras. Quem trabalha nessa área sabe. Metoxicloro, clordano, hexaclorobenzeno, um herbicida clorado, fungicidas, pentaclorofenol, aldicarbo. Vejam quantas moléculas cloradas tem aqui: clordano, metoxicloro, DDT, hexaclorobenzeno, pentaclorofenol. Moléculas cloradas orgânicas, gente. Perigo. Tempo de permanência elevado no organismo humano. Mas por que mecanismos nós podemos ter essa influência acontecendo? Mecanisticamente, como isso se explica? Alguns dados vieram à tona. Eu vou abordar isso com vocês agora. A imunomodulação mediada pelo AHR, o receptor de hidrocarbonetos de arila, papel da transcrição gênica alterada. Esse receptor AHR é fundamental, é uma peça-chave na alteração do sistema imunológico. E vocês vão entender por quê. A ativação do AHR é um mecanismo comum pelos quais muitos contaminantes ambientais, semelhantes estruturalmente ao TCDD, que é como chamamos a dioxina, suprimem a resposta imune adaptativa. Então a dioxina atua através desse receptor e muitos outros contaminantes ambientais também atuam através desse receptor. A ativação desse receptor AHR pela dioxina pode levar ao dano hepatocelular, mudanças nos epitélios, câncer, defeitos em bebês e a involução do timo e imunossupressão. Além disso, esse receptor AHR tem um papel no desenvolvimento vascular e hematopoético. Então nós também podemos ter influências negativas sobre esses sistemas. E olha que interessante. Flavonoides suprimem a sinalização mediada pelo AHR, bloqueando as ações da dioxina. A nossa ingestão na dieta de flavonas, de flavonoides, de flavanonas e de catequinas, como apigenina, luteolina, camferol, naringenina e as catequinas do chá verde e do chocolate, que é também uma fonte riquíssima de catequinas, vão ajudar a bloquear o efeito dessas toxinas ambientais sobre o nosso organismo. Ouçam que boa notícia! Então nós podemos, através da alimentação, antagonizar as toxinas. Então quando a gente fala em dieta de detoxificação, o que eu estou fazendo? Eu estou inundando as minhas células de flavonoides, de fitoquímicos, que entre outros múltiplos mecanismos vão suprimir essa sinalização induzida pela dioxina e por outras toxinas que usam o mesmo mecanismo para afetar o nosso corpo. Mais dois estudos eu cito mecanisticamente. A interação da quinurenina, molécula recém-citada pelo Dr. Michael, que eu sempre comento nas minhas aulas de pós-graduação, que é um metabólito do triptofano e sua relação com o receptor de hidrocarbonetos de arila e as células T regulatórias. Vocês já ouviram muito falar delas ao longo desse evento. O que faz o triptofano, que faz a quinurenina? Dados recentes indicam que metabólitos do triptofano, quinurenina, agem nas células T para induzir tolerância. O que foi apresentado agora pelo Dr. Michael? Inflamação crônica no intestino, ativando o AIDO, consumindo o triptofano, gerando esses metabólitos, até o momento em que você não tem mais triptofano. E você depletando o triptofano, falta quinurenina para gerar tolerância na sua célula. No início pode ser bom, só que depois você esgota a sua reserva. Então não adianta estimular, tem que manter o nível adequado. Ou será que seria interessante aumentar o suprimento de triptofano na dieta? Não sei, não há estudos de intervenção quanto a isso. Mas vejam, as células dendríticas nos linfonodos do próprio intestino têm essa enzima IDO, indolamina 2,3 desoxigenase. Então a inibição da IDO
in vitro inibe o desenvolvimento das células T regulatórias. Então, se tu não tem ainda, tu não tem a produção da quinurenina. A sua supressão in vivo em animais previne o desenvolvimento também da tolerância oral. Então, o animal sem hidro não consegue desenvolver tolerância oral. Então, o triptofano é um aminoácido fundamental na saúde do intestino, não apenas gastrointestinal, não apenas pela geração de melatonina nesse órgão. Mais de 80%, ou cerca de 80% do triptofano ingerido pela via oral vira melatonina no próprio trato gastrointestinal. Mas também pela geração da quinurenina e o papel na tolerância e a indução dessas células REC. Vejam aqui então como acontece essa reação. O triptofano ele pode ser metabolizado por duas enzimas, pela própria hidro ou ainda pela triptofano 2,3-deoxigenases, formando formilquinurenina e quinurenina finalmente, que pode ir ácido quinurênico. O que importa aqui? A hidro é induzida por interferon gama, uma citocina inflamatória. E a triptofano 2,3-deoxigenase é induzida por corticoides. Então, tanto um lado quanto o outro, corticoide é usado na anti-inflamação, vai fazer o quê? Vai induzir, vai acelerar essa reação de consumo do triptofano gerando quinurenina. Então tu consome, tu começa a tomar corticoides, tu vai consumir o teu triptofano até haver uma depressão. Isso talvez no primeiro momento ajude, formando mais quinurenina para ajudar na tolerância. Só que depois que tu te esgotar o teu triptofano, o que vai acontecer? Será que vai gerar uma dependência? Como vai ficar o sistema imunológico depois dessa retirada? Será que ele vai ficar fragilizado? Não sabemos deste ponto de vista mecânico o que irá acontecer. E, lendo esse artigo, me deparei com um fato interessante. A leflunomida, um medicamento novo usado na artrite reumatoide, ela é metabolizada e vai inibir a síntese das pirimidinas, o que leva à inibição da proliferação dos linfócitos T, CD4 ativados. Isso é só um parênteses, mas isso me lembra do ácido fólico, da história do ácido fólico que eu não podia deixar de citar. Se vocês viram que eu saí no meio da palestra do Dr. Michael, eu fui desocultar esse slide, porque eu aguardava que alguém fosse falar nesse congresso sobre o excesso de ácido fólico gerando alergias. Há estudos mostrando que as mães com níveis elevados de ácido fólico têm mais asma ou mais eczema nos seus filhos. Será que é porque o ácido fólico é um precursor imediato das bases pirimidínicas? Não sei. Há estudos e há dados mostrando isso que eu levo para vocês. Muito ácido fólico. Não resolve 5 mg de ácido fólico para todas as mulheres. Isto é tóxico. Nós temos que monitorizar níveis plasmáticos de folato, de homocisteína, de B12 e garantir uma metilação ótima, uma ingestão de colina, de B6, etc. A metilação deve ser suficiente, não adianta o excesso. Ainda mecanisticamente falando, eu vou entrar em detalhes mínimos desse desenho, para que nós aumentemos a nossa compreensão do papel das células dendríticas na indução das células T regulatórias. Vamos ver alguns pontos aqui. Vejam um close um dos detalhes desse diagrama, do ácido retinóico. Suprime sinais inibitórios à diferenciação dos linfócitos T regulatórios. Ou seja, se não tiver ácido retinóico, nós não vamos ter uma quantidade adequada de células T regulatórias. Então, deficiência de vitamina A altera Treg. Aqui ainda na segunda elipse mais central, vocês estão vendo ali, triptofano gerando quinurenina, gerando 3HA, o ácido indolacético. Nós temos aqui aumentando o TGF-beta, que vai gerar a supressão imunológica, vai diminuir a reatividade, está ligado à tolerância aos antígenos. Então tu tem que ter triptofano para virar quinurenina, para poder ter TGF-beta na tua célula apresentadora de antígeno. A célula dendrítica é uma célula apresentadora de antígeno, uma APC. O que tem no box aqui à direita? Só um toque sobre, o Dr. Michael também já falou ontem rapidamente, parasitas e tolerância imunológica, nossos amigos dentro do nosso intestino.
Secreções de um euminto, pesquisado nesse estudo aqui, induziram a expressão de células T regulatórias através da expressão de TGF-beta. Então, o parasita induz células T regulatórias. Então, será que a gente tem que assim, se livrar de todos os parasitas e tomar vermífugos em grandes quantidades o tempo todo? Ou será que alguma quantidade pode ser permitida e ser interessante para uma ótima função imunológica? Então, há estudos que mostram isso. A vitamina A é essencial na tolerância imunológica. Então, o ácido retinóico vem daí. E nós devemos lembrar que para ter vitamina A nós precisamos chegar até lá. Porque a nossa dieta tem uma ampla oferta. De quê? De beta-caroteno. Não de vitamina A. E para que o beta-caroteno chegue à retinal, que é a primeira reação, depende de ferro. E para o retinal chegar a retinol, depende de zinco. Então, se um indivíduo está deficiente em ferro e ou deficiente em zinco, de nada adianta, ou de pouco serve beta-caroteno. Vocês estão percebendo como a nutrição tem que chegar nos detalhes? Isso é a nutrição funcional. É compreender metabolicamente, fisiologicamente o que o organismo faz e assim chegar então às conclusões metabólicas, bioquímicas adequadas e intervir no paciente, gerando resultado. O resultado funciona. Ah, Gabriel, tu mede o zinco de todo mundo? É claro que eu meço o zinco de todo mundo. E eu ainda vejo as unhas, vejo a língua e pergunto sinais e sintomas. Vocês têm que ter certeza que o zinco está ótimo, não mais ou menos. Ah, eu dei uma colherzinha de sopa de sementes de girassol, então deve estar bem. Deve não serve. Tem que estar excelente. Se aquilo que você procura é longevidade e saúde. Nós temos um perfil bioquímico para a longevidade. Nós temos exames que podem detectar isso, e o zinco é um deles. Está correlacionado à longevidade dos indivíduos. Quem tem menos zinco morre antes, ponto. Podemos falar ainda da vitamina D. A vitamina D também está intimamente ligada a promover a diferenciação dos linfócitos T reguladores. Além disso, o VIP, que é o polipeptídeo inibitório vasoativo, que é produzido no intestino também, e a PGD2, que é uma prostaglandina produzida por mastócitos. Poxa, Gabriel, o mastócito está envolvido na reação alérgica. E ele produz PGD2, que é antialérgica. Olha como o organismo é esperto. Aí a gente vai lá e toma um antialérgico, um corticoide, por exemplo, um anti-inflamatório, e bloqueia a produção da nossa célula imunológica, inclusive de PGD2. A gente diminui, então, um possível agente na indução de células T regulatórias, que diminuiriam as alergias. Então o corpo faz e tem um remédio para aquilo ali. Esse é um processo de autorregulação. A vitamina D é de extrema importância. Nós encontramos esse trabalho na China, onde verificaram o polimorfismo do transportador da vitamina D. A GC é a proteína transportadora da vitamina D. As pessoas que tinham a GC a versão 2 tinham 35% mais chance de asma, por exemplo, comparadas que tinham a GC versão polimorfismo 1. Então essa é uma proteína que transporta a vitamina D no plasma. E ainda eu trago esse detalhe, que vai ser complexo de entender, mas eu vou simplificar. Um ligante endógeno chamado, tem esse nome aqui, se for milindol-carbazol, FIC-Z, se ligando no AHR, no nosso receptor para hidrocarbonetos de arila, induz agora ao aumento dos linfócitos TH17, que estão associados à autoimunidade. Então a gente viu que se ligar a dioxina, o TCDD, induz TH2 e induz alergias. Se ligar o flavonoide, bloqueia a reação. Se ligar o FIC-Z, induz autoimunidade. O mesmo receptor, ativado por substâncias diferentes, o resultado é diferente. Lembre-se muito disso quando, por exemplo, falarem de hormônios. E vocês vão querer entender por que a isoflavona é diferente do estradiol, que é diferente da estrona, que é diferente do bisfenol atuando no mesmo receptor.
Às vezes não é só a quantidade de hormônio que você tem, é o tipo de hormônio que você tem que vai gerar o resultado. Nesse meu exemplo, câncer de mama, de ovário, etc. O acoplamento da molécula no receptor muda a ativação do receptor, conforme os diferentes sítios ativos que são ali ligados. Então isso deve estar claro para vocês. Porque o que é parecido não é igual. Ok? Vamos entrar um pouco mais em mecanismos e falar sobre essa molécula fantástica que eu me entusiasmo muito quando falo sobre ela, que é a glutationa. E vamos entrar na parte boa aqui da aula, onde vai falar de como solucionar e de como diminuir esses problemas, potencialmente pelo menos. A glutationa tem uma relação direta com o destino da célula imunológica. Olha que coisa linda. Testes in vivo e in vitro determinaram o conteúdo de glutationa na célula apresentadora de antígeno, como aquela célula dendrítica, determina se a resposta dominará TH1 ou TH2. Olha só. Se o conteúdo de glutationa for normal na nossa célula apresentadora de antígeno, a célula imatura vai um pouco para TH1 e um pouco para TH2, fica equilibrado. Se essa célula for depletada de glutationa, nós geramos uma dominância de TH2, um excesso de TH2, que está associado, por exemplo, com alergias e asma. Então esse pode ser um mecanismo pelo qual muitos poluentes, como mercúrio, chumbo, etc., por depletar glutationa, induzem alergias. Mercúrio, importante agente depletor de glutationa, por exemplo. Ou vocês vão lembrar daquelas pessoas com os problemas de metilação, que não fazem direito o ciclo do folato, que não chega, que fica aí tudo parado em homocisteína, que não avançam isso dessa homocisteína à cisteína e assim não conseguem produzir a glutationa. Se a pessoa não tem ingestão de metionina, come pouca proteína animal, ela não vai à cisteína. Primeiro a homocisteína, depois a cisteína. Então a baixa ingestão de proteína animal pela baixa ingestão de metionina pode e vai diminuir os níveis de glutationa. A deficiência de ácido fólico, de B12, de B6 é fundamental na produção da glutationa. Se você tiver mais taurina, isso foi falado hoje no outro seminário pela doutora Eliane, você pode melhorar doenças alérgicas. Foi falado com a doutora Andréia, me desculpe. E o que você tem que a taurina faz? Você recebe taurina, você aumenta a sua síntese de glutationa. Você poupa uma das vias para a qual a cisteína vai, que é originar a glutationa. Então vejam essas relações importantes que a gente tem entre esses diversos elementos. Então menos glutationa não vai ser nada bom para a sua célula imunológica. Também para a célula imunológica, né? Não só para ela. Tínhamos que ter uma aula só sobre glutationa nesse congresso. Vou propor esse tema no próximo ano, a Andréia Valéria. E vejam aqui, muitas toxinas induzem alergias, possivelmente por depletar a glutationa. Quer dizer, essas toxinas que estão aqui, é sabido que depletam glutationa e também é sabido que induzem alergias. Então, no mínimo, um mecanismo pelo qual elas estão atuando é esse. Então, mercúrio, chumbos, talatos, o PFOS, olha de onde é que vem essa substância. A antiga substância do Scott Gard. Lembra aquele repelente, né? Repelente de água? A pessoa usava para impermeabilizar o sofá, o sapato, né? O casaco, o estofamento automóvel. Vamos mandar impermeabilizar. Até agora, 2000 e pouco, usava essa substância aqui. Trocaram para uma outra agora, o nome também é meio estranho, eu sei que não parece inspirar muita confiança. Mas elas têm menos pesquisas, então por enquanto nós não podemos falar nada. Tolueno, benzeno, cloropirifose e a fumaça do diesel, que se sabe-se muito ligada também a toxinas. Ainda interessante é que eu encontrei dados que correlacionam polimorfismo em como nós detoxificamos a suscetibilidade a poluentes e a alergias. Nós falamos de detoxificação hoje. Falamos de poluentes, como detoxificar e como é importante evitar a exposição. Falamos que glutationa, quer dizer, você sabe que glutationa é importante, detoxificante, etc. E os indivíduos com polimorfismo, justamente na enzima que usa glutationa, GST,
P1 e M1, os que são nulos para essa enzima, que não tem essa versão da enzima, o que acontece com eles? Mais chance de alergias ambientais e aéreas após a exposição aos particulados do diesel. Olhem os níveis de IgE dos indivíduos, seres humanos, gente. O Lancet, 2004, a gente está falando já quase 8 anos atrás. Níveis muito mais elevados de IgE, 102 contra 45, e níveis de histamina muito maiores, o dobro, 14 contra 7. Então o que a gente está vendo? Tu tem um polimorfismo na tua genética que tu vai ficar mais... Um polimorfismo de detoxificação que tu vai ficar mais alérgico. Imagina se tu tem um polimorfismo de ganho de função de interleucina 4. Soma com um polimorfismo de perda de função de interleucina 10. E soma com um polimorfismo GST-M1 nulo, que afeta 50% da população caucasiana. Esse polimorfismo aqui. 50%, metade aqui possivelmente, talvez aqui como é mais mista a nossa colonização do Brasil, deve ser menos. 40%, 30%. É nulo para essa enzima. Então detoxifica mal e vai usar pior a sua glutationa. Então, o que acontece? Ficamos mais alérgicos. E isso não é raro, gente. Este que vos fala tem esses polimorfismos somados. E aí você acha que a alimentação vai ser normal? Que você vai se expor a tudo e vai ficar numa boa? E nada vai acontecer porque o seu corpo é fechado. Você vai achar, não foi Deus que quis. Foi o meu karma. São as possibilidades, são as escolhas. Mas essa é a vida real, essas são as pessoas reais. E vai chegar aquele cliente e vai dizer, quando eu vou poder comer de novo esse alimento? Você vai dizer, eu não sei, eu não conheço os seus genes ainda. Mas se você tiver tudo isso, possivelmente vai demorar. Então nós temos que estar preparados com essas informações em mente para poder explicar aos nossos pacientes. E aqueles que tinham a GST-P1, que é a outra enzima também nulo, mesmo resultado, maiores níveis de IgE após a inalação de alérgenos, veja, 120 contra 27, e maiores níveis de histamina também aqui, mais de 2 vezes mais. Estão vendo aí a referência do Lancet. Então, naqueles indivíduos com polimorfismo, esse é um outro estudo, não se perca. Polimorfismo GST-M1 ou P1 nulo, maior produção de IgE após a exposição à fumaça do cigarro, né, nesse estudo aqui, comparados com o que tinha o GST funcionante. Esse já é o American Journal of Respiratory Critical Care. Então nós sabemos que isso ocorre na vida real. E como nós podemos melhorar a função das nossas GSTs? Então vocês vejam que quando a gente sabe a genética do nosso paciente, a gente pode intervir no nosso paciente. Foi comentado hoje pela manhã, ontem, me desculpem, pelo Dr. Michael, que consumo de brassicas promove defensinas, síntese de defensinas no intestino. E isso tem a ver com tolerância imunológica e saúde da célula gastrointestinal. E eu aqui adiciono que brassicas, mais uma vez, tem impacto positivo por outro mecanismo. Sulforafanos das brassicas aumenta o nível sérico e da atividade de GSTs, mesmo em indivíduos GST nulos. Os sulforafanos aumentaram o GST-M1 e P1 e outras enzimas de fase 2 no trato respiratório. Tem ótimos estudos também com agrião, aumentando a proteção contra a fumaça do cigarro no trato respiratório. Até minha vovó já dizia, né? Xarope de mel com agrião era bom para tosse, etc. E os sulforafanos diminuíram os efeitos pró-alérgicos do DEP, a exposição do diesel, os particulados da exposição do diesel sobre os linfócitos B, e um pré-tratamento de células epiteliais brônquicas humanas com sulforafanos reduziu a alergenicidade também aos particulados do diesel. Então vejam aí, nós temos na nossa mão ferramentas dietéticas, mas obviamente conhecendo o genoma do nosso paciente, nós vamos poder intervir com mais propriedade, com mais individualidade. Quem sabe até indicando no futuro, olha, tu tem esse polimorfismo, vamos ter que consumir tantas porções semanais de brassicas. E para evitar outros problemas tireoidianos, nós vamos usar então uma complementação com iodo de algas, por exemplo. Então essas informações aos poucos vão surgindo. E nós devemos ficar atentos a essas múltiplas interações e inter-relações dos alimentos com os diferentes nutrientes.
Não adianta salvar das alergias e gerar um hipotireoidismo, que vai piorar alergias por sua vez. Mas não é tema da nossa palestra. Então temos algumas conclusões, perspectivas e possíveis soluções no final dessa palestra, correto? Perguntaram a esses autores: pode a epidemia de alergias alimentares ser revertida? Recomendo que anotem essa referência, esse jornal iraniano de medicina, que está todo aberto, apenas uma edição inteira de janeiro desse ano só sobre alergias e as suas diferentes modalidades de tratamentos, e também explicações fisiopatológicas bem interessantes. Vamos a algumas ideias. A exposição pré-natal intrauterina a diversos produtos químicos altera a expressão gênica e gera suscetibilidade a doenças para toda a vida. Isso nós vimos e não temos dúvida. Centenas de produtos químicos já foram testados, estão associados ao aumento de alergias respiratórias, cutâneas e alimentares. Então, devemos nos afastar. Mecanismos pelos quais esses elementos ambientais podem influenciar o nosso sistema imunológico incluem a ativação do receptor para hidrocarbonetos de tireoide, inclui depressão de triptofano, pode incluir a deficiência da vitamina D, deficiência do retinol, carência da prostaglandina D2 e ainda a depressão da glutationa na célula imunológica. Mecanismos, temos que conhecer mecanismos para intervir de forma adequada. Terapias podem ser feitas. Então temos aqui possibilidades de agentes terapêuticos, muitos necessitando mais estudos, mas temos que ter em mente e ficar atentos ao que vai sendo publicado. A programação da gestação com detoxificação da mãe, por exemplo. Estudos com detoxificação pré-gestacional, não durante, não me façam isso, pré-gestacional, no preparo da gestação saudável. Essa ideia tem que estar na cabeça das mulheres. A remoção do poluente ou a redução da sua exposição, se não for possível remover. Não erradicar parasitas precocemente ou sem necessidade. Os primeiros anos de vida, 2 anos em especial, são fundamentais. E se a criança não estiver eliminando parasitas por todos os lados e contribuindo negativamente ao seu crescimento e desenvolvimento, não deve ser dado preventivo ou profilaticamente, como muitas vezes é feito. Em 1 ano vamos dar um antiparasitário, 2 anos antiparasitário, 3 anos mais uma vez. Isso não é brincadeira, gente, é uma vida. Triptofano, vitamina D, retinol, sem excesso de ácido fólico, N-acetilcisteína, aumentando glutationa, flavonoides e brássicas. Todos esses podem ser utilizados. E finalmente, ao soar do alarme, eu volto à teia da nutrição funcional. E nós começamos falando sobre disfunção imunológica e problemas de detoxificação. E vimos que eles estão interligados profundamente. Se você tem uma genética ruim ou não, se apenas se expõe em excesso, você pode ter problemas, vai ter problemas. E isso inclui outros pontos da teia, como o seu intestino e ativação do sistema imune entérico, o triptofano e etc. Isso inclui o estresse oxidativo gerado pelo déficit da glutationa na célula imunológica, por exemplo. Ou isso inclui ainda desequilíbrios nutricionais, como a carência da própria vitamina A ou da vitamina D, ou podemos falar de zinco ou outros elementos. Então você começa a perceber como quando nós olhamos a teia, muitas vezes independente de conhecer o mecanismo, eu não sei nada, mas eu vou deixar minha vitamina D do meu paciente bem, vou deixar o zinco dele bem, eu vou limpar o intestino dele, eu não quero que ele tenha muita toxina, eu vou detoxificá-lo. Sem saber mecanismo, você já vai fazer a coisa certa. Você vai tratar as suas células com carinho. Você vai dar para ela o que ela precisa e tirar o que ela não precisa. Ao final dessa palestra, eu deixo essa mensagem. Tratem com carinho as suas células. Pensem como que se estivessem dentro delas. Vocês gostariam de ser vocês? Vocês gostariam de ser uma célula do seu próprio corpo? Se você fosse um enterócito e você passou naquela lanchonete fast food, que eu não vou dizer o nome aqui,
Você gostaria de ser a sua célula gástrica? Você gostaria de ser o seu enterócito, o seu colonócito? Imagine aquela informação, daquela alimentação, chegando no seu DNA e influenciando a sua genética. Visualize no seu ovário, formando seus folículos, seus embriões ali dentro, recebendo aquele impacto epigenético. Você gostaria de ser aquele bebê? Então pense mais na próxima vez que vocês forem agir, porque em cada garfada vocês estão determinando o destino de vocês. Muito obrigado. Não teremos tempo para perguntas, mas o Gabriel vai ficar disponível aqui ao lado, caso alguém tenha interesse em fazer alguma pergunta para ele. Agora temos um intervalo.